Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal do YouTube, conteúdo que a gente traz toda semana sobre Microsoft Azure. E para o conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre o Azure Naming Tool. O que é o Azure Naming Tool? Por padrão, quando a gente está trabalhando com recursos do Azure, e seja lá o recurso que você estiver trabalhando, não só Azure, qualquer cloud provider, ou simplesmente você está criando suas máquinas virtuais dentro do seu ambiente on-premise, é super importante que a gente tenha um padrão, uma convenção de nomes para que você possa seguir aquele padrão durante a criação dos seus recursos, independente do tipo de recurso que você está fazendo essa criação. Hoje, falando especificamente do Azure, dentro da CAF, o Cloud Adoption Framework, a gente tem uma sugestão de padrão de nomenclatura. Cada vez mais dentro dos ambientes a gente tem número de pessoas administrando, por exemplo, dentro do Azure, na sua empresa, onde você trabalha, quantos administradores, quantos arquitetos tem, quantas pessoas têm permissão de criar recursos dentro do Azure. Quando a gente tem uma quantidade grande de pessoas administrando o ambiente, é super comum, né, que em determinado momento, se você não tem uma organização correta, se comece a criar recursos cada um de um nome. Isso vale inclusive para o seu ambiente on-premise. Né? Se você não tem um padrão de nomenclatura dos seus servidores, cada pessoa que for criar pode criar de acordo com o seu nome. Isso é muito ruim para que a gente tenha uma governança, para que a gente tenha uma organização e uma padronização dentro do nosso ambiente, de qualquer forma. O ideal é quando a gente consiga olhar para o nome do recurso e, de forma indireta, conseguir identificar o que é aquele recurso, da onde que ele é, funcionalidade e algo do gênero. E os padrões de nomenclatura eles são feitos para isso. Então vamos começar a explorar um pouquinho do que o Azure Naming Tool pode nos ajudar. Na verdade, ele é uma ferramenta onde a gente pode utilizar para que ela cadastre os padrões de nomenclatura que tem dentro da nossa política, né? A gente chama isso de um padrão de taxonomia. Então eu posso cadastrar qual que é o padrão de taxonomia no meu ambiente e cada vez que alguém precisar gerar um recurso, criar um recurso, vai gerar através da ferramenta e todo mundo vai ter o mesmo padrão de criação e a gente garante que nomes de recursos não vão ser repetidos, que os nomes vão ter a padronização, tamanho, quantidade de caracteres para cada descrição que eu quero colocar na nomenclatura. Então, bora para a gente validar um pouquinho de como tudo isso funciona. Primeiramente, eu queria trazer aqui para vocês a parte de convenção de nomes dentro do Azure Cloud Adoption Framework. Então, aqui a gente tem uma convenção sob um padrão de nomenclatura. Quem não sabe o que é o CAF, o Cloud Adoption Framework, ele é basicamente uma bíblia, onde ele mostra para você, define para você diversos itens importantes para ajudar a sua jornada para a nuvem. Se você está pensando em migrar para a nuvem, em começar a trabalhar com nuvem, mesmo que não seja migração, a CAF ele é como se fosse um framework que vai ajudar você a usar melhores práticas para começar a operar dentro de cloud. E uma delas é a definição dos padrões de nomenclatura, taxonomia de seu ambiente. Dentro da CAF, a gente tem uma sugestão, né, de nomenclatura. Aqui, por exemplo, ele está me colocando 3 caracteres para o tipo de recurso, PIB provavelmente é Public IP. Depois ele está colocando alguns caracteres para o workload ou o nome da aplicação, mais alguns caracteres para o ambiente, produção, desenvolvimento, homologação, alguns caracteres para a região e alguns caracteres para a instância. Né? Esse aqui é o SharePoint 001, posso ter o 002, 003, então assim por diante. Eu tenho que usar esse padrão de nomenclatura? Não necessariamente. O ideal é que você crie o seu padrão de nomenclatura para que você possa utilizar dentro da sua empresa e que todos que têm acesso à criação de recursos possam utilizá-lo também. Então você define o seu padrão. Eu quero seguir o que está no CAF, tá tudo certo. Se faz sentido para você, você pode aproveitar. Então aqui ele explica mais ou menos como que a gente pode utilizar para montar esse padrão de taxonomia, considerações sobre a nomenclatura, o tipo de recurso que você vai trabalhar, algumas regras para que você consiga fazer com que isso fique documentado. Então, se você não consegue documentar, já vai ficar difícil de você conseguir implementar. Então, é obrigatoriamente, né, ter a documentação de como criar, porque cada tipo de recurso que você for fazer o deploy precisa ter uma fonte de consulta. E aí, o Azure Naming Tool é o cara que pode ajudar automaticamente você a fazer isso. Então, aqui eu estou trazendo o GitHub da ferramenta.
Ela é uma ferramenta free, desenvolvida aí em .core. A gente pode utilizar ela em vários formatos, inclusive eu vou abrir aqui a parte de documentação, e a gente pode utilizá-la tanto no Azure, diretamente, trabalhando na sua máquina local, num Docker, como um container, subir ela dentro de um IS. Então tem N formas de trabalhar. Eu vou mostrar uma que eu julgo ser uma das mais práticas. Talvez a mais prática seria eu subir um Docker aqui dentro da minha máquina. Inclusive eu tenho isso rodando aqui como uma das minhas imagens aqui, o Azure Naming Tool, já tenho lá rodando, mas eu quero trazer algo que vocês possam implementar no ambiente de vocês. Então eu vou mostrar como subir ele como container, porém rodando como um container app dentro de uma estrutura de app service. Então aqui a gente tem toda a parte de projeto, os guias de instalação. Ele vai trazer aqui várias formas. Se você quer usar um web app fazendo deploy a partir de GitHub Action, se você quer rodar ele com uma imagem Docker, que nem eu mostrei aqui que está na minha máquina, com Podman. Se você quer rodar ele como um web app for container, que é basicamente o que eu vou mostrar aqui, esse cara. Aqui rodando também como container app, e aqui também como standalone, se você tem um servidor lá, quer subir um IS, um Apache ou algo do gênero. Então aqui a gente tem todas as características da ferramenta. Eu não vou falar muito sobre ela, porque eu quero mostrar na prática como ela funciona e trazer todos os detalhes. Mas é importante você saber para que ela serve, como que ela funciona. Então vamos lá, vamos começar a fazer a instalação dessa ferramenta. Pessoal, para que a gente possa trabalhar com ele, a gente vai precisar de algumas ferramentas auxiliares na nossa construção. Então as ferramentas que a gente vai precisar são basicamente 3 ferramentas. Primeiro, o Azure CLI. Eu vou fazer alguns itens utilizando o CLI, vai ser importante. Por quê? Basicamente, a gente tem que criar um container registry. O que é o container registry? É a parte onde armazena a biblioteca de imagens de containers que a gente tem dentro do Azure. Então, eu preciso criar uma imagem de container, uma imagem para Docker, customizada com a ferramenta do Azure Naming Tool, subir essa imagem para cima do container registry e a partir dali eu fazer o deploy do meu app service rodando com um container para que ele possa trabalhar com a minha estrutura. Então, para que eu possa criar alguns recursos, né, é importante trabalhar com o CLI. Então, eu vou instalar o Azure CLI, estou deixando os links de cada uma das ferramentas que tem a documentação. A grande maioria são super simples de instalar, next, finish. Depois disso, como eu vou precisar baixar o repositório do GitHub, esse repositório aqui que eu mostrei para vocês, a gente vai baixar o projeto especificamente aqui, né? Então, como a gente vai baixar esse projeto, esse repositório, essa parte aqui, a gente vai usar um comando git. Então, eu recomendo que vocês tenham aí o Git, o terminal Git instalado na máquina de vocês, também super simples de instalar. E por último, como eu vou precisar rodar comandos de Docker, né, basicamente para fazer o build e o push da imagem, mandar a imagem da minha máquina para dentro do meu container registry, a gente vai precisar ter um Docker instalado. No meu caso, eu tenho um Docker Windows aqui também. É muito bom para a gente emular outras coisas, mas exclusivamente aqui para que eu possa executar os comandos de Docker. Então, são essas 3 ferramentas, está o link aqui na descrição com a documentação para que você possa instalar. Então, vamos começar a trabalhar, pessoal. Alguns comandos, os comandos principais de CLI eu poderia rodar no Cloud Shell, só que como eu vou precisar baixar repositório, como eu vou precisar fazer o push utilizando o comando Docker, eu já vou fazer tudo pelo CLI. Então, eu vou pegar aqui o meu Azure CLI. Na verdade, é um terminal, né? Eu estou usando meu terminal, meu PowerShell, seja lá o que for. Você instala o pacote do CLI, você pode rodar ele tanto no terminal, quanto você rodar ele via PowerShell. Eu vou deixar aqui para vocês também na descrição do vídeo todos os comandos que a gente vai utilizar. Primeiro ponto, né, para que eu possa logar dentro do Azure, né? Lembrando que esse prompt de comando está na minha máquina, então eu vou dar o comando azlogin. Se você tem na sua assinatura, no caso a minha aqui, essa assinatura ela enxerga todos esses diretórios, né? Eu preciso dizer para ela em qual diretório, em qual tenant eu quero logar. Então aqui eu vou passar o comando azlogin menos tenant e vou passar o meu tenant ID. Se você só tem a conta acessando um tenant, você pode passar diretamente só o seu tenant. Eu vou pedir para ele autenticar, ele vai pedir para que eu logue via web e vai passar o token dessa autenticação para a minha linha de comando. Tá? Então aqui está a minha autenticação.
Vou pedir para que ele crie um resource group para mim, tá? Então, vou passar aqui um resource group, az group create, name, rgtftech HML, localização, né, a região East West. Então, vou pedir para ele criar esse resource group. Criou o resource group, a gente pode ir conferindo por aqui. Resource group, deixa eu dar um refresh aqui. rgtftech HML é o resource group que eu pedi para ele criar. Vamos aguardar aqui enquanto ele aparece. Deixa eu só conferir o nome. rgtftech HML. Vou aguardar aqui ver se ele aparece já. Apareceu, tá? Demorou um pouquinho para ver o quanto é mais rápido a criação via linha de comando. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou criar o container registry. Tá? Então aqui tem alguns pontos importantes. Eu vou limpar aqui. ACR, Azure Container Registry Create, o nome do meu resource group. Olha só, o nome do meu resource group aqui está errado, olha, está como dev. Na verdade, eu quero criar no resource group aqui HML. rgtftech HML, o nome do meu container registry. Eu coloquei CR de container registry, tftech HML 001. Esse nome ele tem que ser único, pessoal. Isso significa que vocês não podem repetir o mesmo nome que eu estou utilizando. SKU Basic. Estou habilitando o usuário admin, então por isso que eu estou dando esse admin enable, porque é importante para que a gente consiga logar e fazer o push da nossa imagem Docker e a localização east-west. Enter, e a gente vai pedir para que ele crie esse container registry. Aguardar aqui até que ele crie. Vai levar aqui em torno de alguns segundos. Princípio, feita a criação. Agora eu volto aqui no portal do Azure, vou dar um F5 dentro do Resource Group para a gente ver quanto tempo ele já vai levar. Já apareceu aqui o nosso Container Registry, então aqui está prontinho. Preciso fazer algo aqui? Basicamente, não. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui na raiz, vou criar uma pasta, tá? Recomendo que vocês criem uma pasta, um diretório. Eu vou criar aqui, por exemplo, mkdir, Azure... Vou chamar aqui de Azure Tools. Criei uma pasta aqui, Azure Tools. Vou acessar ela, cd, Azure Tools. Estou posicionado dentro da pasta. Agora eu vou baixar esse conteúdo aqui. É basicamente isso aqui que eu vou baixar. Tá? Então, eu vou usar aqui os comandos de git para eu dar um git clone. Vou baixar aqui com git clone. E aí ele vai lá naquele diretório e vai trazer a pasta para mim. Vou dar um ls aqui. Notem, tá ali, Azure Naming Tool. Agora acessem a pasta cd Azure Naming Tool. Pode dar o tab para completar. ls. Eu vou acessar agora aquela pasta src, source, que é lá dentro que vai estar a estrutura de arquivos que a gente precisa, tá? Um ls aqui só para vocês verem, aqui tá toda a parte de configuração que a gente precisa para montar. Que a gente precisa desse cara aqui, ó, Dockerfile, que é onde vai ter a imagem Docker. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir, basicamente, para que ele crie uma imagem para a gente dentro da nossa estrutura do Azure Container Registry. Depois dele criar essa imagem, a gente vai logar, né, dentro do Container Registry, e aí a gente vai pegar essa imagem que está aqui e subir para dentro do Container Registry. Tá? Então, é essa forma que a gente vai trabalhar aqui. Aqui dentro, vou até acessar o Container Registry para vocês verem, ele está basicamente vazio. Aqui em repositórios, vou minimizar essa parte, a gente não tem nada. Então agora a gente vai basicamente criar uma imagem. Tá? Então, a gente vai usar este comando aqui, ó, acr build -image. Eu vou usar como nome da imagem essa daqui, ó, Azure Naming Tool V1. O nome do nosso registro tem que ser o mesmo que a gente acabou de criar lá em cima. Tá? O nome do registro que a gente criou aqui. O meu tá lá em cima, lá, ó, aqui. Então tem que ser esse mesmo nome de registro. E -- Dockerfile, ponto. Que ele vai, por isso que a gente tem que navegar na pasta para que ele pegue esse arquivo Dockerfile. Ok. Ele vai dizer para nós que ele vai tirar automaticamente o sufixo, ó, porque eu coloquei aqui o nome do nosso container registry.azure.azure.cr.io, que é o padrão, tá? Então ele
vai dizer, não preciso desse sufixo aqui, fica tranquilo. Ok, vamos aguardar aqui enquanto ele vai fazendo o processo para a criação da nossa imagem, né? Vai produzir uma imagem de Docker com base no que a gente tem aqui. A gente vai aguardar aqui enquanto ele vai executando. Aguardar aqui mais um momentinho. Está rodando ali o passo 9 de 18. Pegando o projeto. Está basicamente buildando o projeto, né? O projeto que a gente acabou de baixar aqui. Tá? Então é isso que ele está fazendo agora. Ok. Deu 5 warnings, nenhum erro, tá? O warning não tem problema nenhum. O problema é se a gente tivesse erro. A gente ia ter que revisar o que poderia ter de errado aqui dentro da nossa estrutura. Então vamos aguardar enquanto ele está fazendo aqui ainda o processo de push. Finalizou, pessoal. Então agora ele deve ter criado esse diretório com a imagem para a gente. Vamos dar um F5 aqui, um refresh. Tá lá, Azure Naming Tool. Então tá aqui basicamente a nossa estrutura, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Agora eu vou logar diretamente dentro do Container Registry. Então vocês têm que pegar o nome do Container Registry. O nome está aqui. Acessem o Container Registry. Aqui na parte de Overview, esse nome aqui que vocês devem pegar, tá? Aqui está o nome do Container Registry, mesmo nome que a gente usou para fazer o deploy, para fazer a criação. Deixa eu limpar aqui um pouco a tela. E agora eu vou dar um AZ Login no Container Registry. Ok? Vai fazer o login. Após isso, eu vou definir aqui a tag. A tag que eu tenho aqui está tagueada, aquele repositório já aqui com a versão 1, provavelmente. V1, a tag. Eu vou selecionar ele aqui. Então, vou dar um Docker tag dentro da minha estrutura, passando o caminho correto. E agora eu vou dar um Docker push. Tá? Então, agora ele vai basicamente finalizar aqui a nossa imagem. Tá? Então, fazendo push do conteúdo que eu tenho aqui para aquela imagem que tem lá, para que a imagem esteja atualizada. Vamos só aguardar aqui enquanto ele finaliza. Processo de push. Ok, vai depender da sua velocidade de conexão para ser mais rápido ou menos rápido. Agora a nossa imagem está lá, vou dar um refresh aqui. Imagem já está pronta, basicamente. O que a gente vai fazer agora? Agora eu preciso criar a estrutura de web app. Quando a gente vai criar um web app, primeiro eu preciso criar um App Service Plan. Tá? Então eu preciso criar o plano, ele que vai entregar o poder computacional. Então eu vou pedir para ele criar um novo App Service Plan. Vou escolher o meu Resource Group aqui de HTML. O nome do meu App Service Plan, App Plan, e vou colocar aqui Live N Live 001. Passou. Vou colocar ele como Linux, porque a gente vai subir um container Linux. Região East-West é a região que eu vou trabalhar. E aqui eu vou trocar ele para Basic, tá? Não precisa ser algo maior que isso. E aqui vou dar um Review e Create. Somente esses dados que a gente precisa adicionar. Só aguardar ele finalizar aqui. Ok? Aguardar ele fazer o deploy. A gente vai ter o App Service Plan. Depois disso, a gente vai criar o App Service. Então, fez o deploy do nosso App Service Plan. Agora eu vou clicar aqui no App Services. E a gente vai criar um novo Web App. Resource Group. Aqui o TFTech HTML. Nome que eu vou colocar. Esse nome também tem que ser único, então vocês não podem repetir. Aqui eu vou colocar App Azure Naming Tool. Vamos ver se ele vai passar. Passou. Coloca em 001, algo nesse sentido. Container, a gente vai usar. Linux, a região East-West. E aí, automaticamente, ele tem que listar o App Service Plan de você. Se não listou o App Service Plan, é porque vocês criaram ele numa região que não está na mesma que vocês estão criando o Web App. Tá? Então, cuida da região, cuida do nome, Container, Linux e seleciona o App Service Plan. Avança. Aqui, um ponto extremamente importante. Image Source. A gente vai escolher aqui o Container Registry. E aqui eu vou escolher o meu container, o HTML001. Ele vai buscar a minha imagem e pegar pela tag. Tá? Tag V1, o nome da minha imagem, Azure Naming Tool.
avança. Aqui a gente vai deixar exatamente assim, acesso público, e não vou trabalhar com Network Injection. Monitoramento, não vou habilitar Application Insights para essa aplicação. Aqui a gente pode dar um review e pedir para que ele faça a criação da nossa imagem, ok? Agora a gente vai aguardar até que ele faça o deploy. Enquanto ele faz o deploy, a gente pode fazer a estrutura. Para a gente fazer dentro da melhor prática, eu vou criar um Storage Account e vou criar um Azure Files. A gente vai usar isso para armazenar as configurações da aplicação do container, tá? Vou explicar melhor isso. Então, eu vou criar um storage lá dentro daquele Resource Group, TFTech HML. O nome do Storage Account tem que ser um nome também único. Então, STO naming to Azure 01. Tá? STO naming to Azure 01. Ist2S, vou deixar ele como LRS. E aqui eu vou avançar, eu não vou alterar mais nada, tá? Então eu posso clicar aqui para ele dar um review e um create. Já vou explicar melhor por que a gente vai usar esse storage account. Quando a gente está trabalhando com container, né, o container ele é um arquivo bastante pequeno. E geralmente ele é um arquivo que, quando a gente trabalha com container, aquele container pode ser deletado, recriado, né? Uma das grandes funcionalidades do container é entregar a portabilidade, que você possa utilizar ele fazendo o deploy, deletando, criando de novo, sem que você tenha delay. Isso agiliza muito uma esteira de desenvolvimento, uma esteira de DevOps. Então essa é a funcionalidade. Mas algumas configurações, né, pode ser que eu tenha que manter a persistência, ou seja, se eu deletar o container, eu não posso ficar naquela dependência de conteúdos que estão dentro dele. A ideia do container é que ele venha com o mínimo possível. Ah, mas eu tenho mais dados que precisam ser anexados ao container. Aí você cria um armazenamento persistente. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou dizer lá para o nosso container que está dentro do web app que eu quero deixar as configurações dele dentro de um Azure Files. Se eu deletar aquela imagem e subir outra, nada vai mudar, tá? Então continua tudo igual. Então eu criei aqui o meu Storage Account. Agora a gente vai criar um share no Azure Files, que eu vou chamar ele de app naming. Deixa eu só tirar os maiúsculos aqui. Tá? Vou botar app naming. Vou desmarcar o backup, não quero fazer backup dessa estrutura, mas recomendo que você faça backup desses arquivos, porque eles vão ser seus arquivos de configuração que você vai utilizar dentro da sua estrutura do app naming tool mesmo. Tudo que você configurar, tudo que você fizer, o ideal é que você salve, porque ele vai ficar aqui dentro, pode fazer um backup em cima disso. Vou abrir uma outra guia aqui com o nosso web app e a gente vai ver se ele já fez o deploy. Logo após ele fazer o deploy, vocês vão ver que ele é um pouquinho demorado para carregar, até porque eu escolhi um App Service Plan com uma performance um pouquinho inferior, né, para a gente não ter um consumo muito grande. Então ele já apareceu aqui para nós a URL do site, mas antes de acessar, eu vou aproveitar que ele concluiu, vou clicar aqui em Configuration, e aqui em Configuration a gente vai colocar a informação de persistência das configurações, que é importante para que ele fique com os itens conforme eu tinha falado para vocês, para que a gente não perca qualquer configuração que a gente faça dentro do Naming Tool. Acessando Configuration, a gente vai clicar aqui em Path Mappings. Peguei o App Service errado, deixa eu voltar, é esse aqui. Agora sim. Vamos de novo lá em Configuration. App Azure Naming Tool, Path Mappings. Aqui a gente vai adicionar um path. Eu vou colocar aqui App Config, o nome, pode ser qualquer nome. Storage Account. A gente vai selecionar o Storage Account que a gente criou agora, STO Naming Tool. Aqui escolhe Azure Files. O Azure Files que eu configurei, aqui vocês vão colocar o mesmo caminho que eu vou botar. App, pode ser tudo minúsculo aqui, app barra settings. Faltou barra aqui na frente. Barra app barra settings. Não precisa colocar deployment slot, porque a gente não vai usar slots nesse laboratório. Então, somente dessa forma já está ok. Não esqueçam de dar o saving, ok. E aí agora ele vai atualizar o nosso web app. E aí todos os itens de configuração que a gente fizer vão ficar salvos aqui dentro
desse Azure Files. Se por algum acaso você perder esse container e tiver que subir outro, você só aponta para aquele local que ele vai trazer todas as configurações. Vamos clicar aqui no nome agora, para ver se ele já vai carregar a nossa aplicação. Geralmente no primeiro acesso aqui também ele é bastante demorado, tá? Ele leva um tempo para subir. A forma mais rápida de todas é quando você está rodando ele via Docker, tá? Via Docker local aqui ele sobe com bastante velocidade. Aqui, a primeira vez ele demora um pouquinho para carregar, então eu vou aguardar, assim que ele carregar a gente já retorna. Pessoal, demorou em torno de 1 minuto mais ou menos, a primeira vez realmente ele é demorado, e a primeira coisa que ele já sobe aqui, ele vai pedir para a gente cadastrar uma senha de administrador. Tá? Então você tem que cadastrar aqui pelo menos 8 caracteres, que contenha números, que contenha caracteres maiúsculos e minúsculos. Ok, cadastrei a senha, vou clicar aqui em Save, e aí a gente está dentro do nosso Azure Naming Tool. Super importante, tá, pessoal, que vocês leiam as instruções, tá? Começa aqui de coisa simples, você pode mudar o tema, se você quer trabalhar com tema escuro ou com tema claro. Depois a gente vai para a parte de admin. Caso você queira trocar a senha novamente, simplesmente você vem aqui e faz a alteração de senha. Ponto importante, o App Naming Tool permite conexão via API. Então, se você tem alguma ferramenta daqui um pouco, tem uma ferramenta que ela conecta via API, ela já gera o nome dos elementos e eu consigo repassar para quem vai criar. Tem alguém responsável nessa equipe que cria o nome dos elementos. Então, você passa, olha, eu quero criar 3 máquinas virtuais Windows, quero criar tal coisa, manda para a pessoa, ou até se você tem uma ferramenta que antes de fazer o deploy, né, faço o deploy via Terraform, eu conecto via API e ele gera os nomes automaticamente para mim. Então, você vai precisar desta chave de API. Aqui a gente tem a parte de provider. Aqui, se você quiser adicionar outros usuários, o que é super importante, tá? Porque ele só vem com o usuário admin padrão. Esse item aqui eu acho extremamente importante você não marcar, porque ele vai segurando os nomes todos, ele vai registrando, na verdade, se é padrão, todos os nomes. E se você está com esse item desabilitado, ele vai proibir que você crie, né, dar a possibilidade de você criar um recurso com um nome que já existe. Então ele vai armazenando tudo que você tem, a não ser que você delete um recurso do Azure, aí você vai ter que deletar aqui, porque senão ele não vai deixar você criar com nomes duplicados. Mais alguns pontos importantes, webhook. Tá? Você pode ter algum tipo de conexão via webhook que ele vai disparar alguma coisa via URL para você. Tem alguma integração com outra ferramenta, eu quero que ele dispare um webhook para passar a chamada de criação de nome de um recurso, ele também vai funcionar. Ponto importante, ele é gratuito, tá, pessoal? A ferramenta é gratuita, você só paga por o poder de processamento que você está colocando, seja numa VM, seja no web app, como a gente está fazendo aqui, seja lá o que for. Aqui nos logs, pessoal, a gente pode ver que a configuração, provavelmente no momento que a gente alterou aqui o App Settings, onde ele mostrou os recursos como já existentes. Importante aqui, olha só, lá dentro do nosso file share, app naming, ele está trazendo toda a configuração, tudo que precisa de persistência, ou seja, tudo aqui se trabalha com arquivo JSON, então toda a configuração que a gente vai ter lá do App Naming Tool, ela vai estar aqui. Então isso aqui você tem que fazer o backup, tá? Isso aqui você tem que fazer backup, isso aqui você vai conseguir abrir os arquivos JSON, que vai ter todas as definições possíveis, tá? Daquilo que você vai precisar. Deixa eu ver se eu consigo abrir algum aqui que tenha algum conteúdo, talvez ainda não. Tentar baixar um aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com o VS Code para a gente dar uma olhada se tem algum arquivo. Olha só, perfeito. A gente já vai ver como que isso aqui funciona, tá? Mas isso aqui é a estrutura do nome, tá? Então ele está aqui com tipo de recurso, tipo de organização, departamento, o projeto, a funcionalidade e o ambiente. Então, quando você define isso, a gente já vai olhar essa configuração, ela vai ficar toda armazenada dentro do seu arquivo JSON. E é importante que você tenha persistência, porque dificilmente você vai usar o padrão da ferramenta, você vai alterando cada um dos itens, tá? Porque isso aqui deve ser customizado. Então, aqui nos arquivos.json é onde você vai ter a configuração dessa ferramenta. Aqui a parte de instruções, ele vai trazer um passo a passo dos itens mais importantes para você, mas isso aqui eu não vou passar muito porque a gente vai ver na prática, tá? Então, configuration. Configuration é a parte mais importante aqui da ferramenta, é onde a gente vai dizer para ela como que ela vai trabalhar.
Aqui é onde a gente vai criar uma base do que vai compor o nome dos nossos recursos. Então, primeiro ponto, componentes. Vocês podem ver que eu tenho um componente chamado Resource Type, Orgs, Units ou departamentos, projetos, app, service, funcionalidade, ambiente, localização e instância. Ou seja, nesse momento, quando eu estou criando algum desses qualquer recurso, ele vai me dar a opção, né, vai obrigar alguns itens e outros ele pode deixar como opcional. Mas eu tenho que preencher todos esses atributos aqui, tá? Ou quase todos eles. Exemplo, Resource Type. Se eu clicar aqui no Edit, o que ele vai trazer? O nome do recurso, o mínimo de caracteres para esse recurso e o máximo. Então, o Resource Type seria, por exemplo, sei lá, VM, Storage Account, uma sigla que você vai utilizar para colocar em cima desse tipo de recurso, tá? Então, aqui ele está dizendo o mínimo e o máximo. Vocês vão ver que tem essa configuração aqui que é o Global Optional. Se eu quero deixar esse atributo como opcional, eu clico aqui em adicionar. E aí, a partir do momento que alguém for preencher, ele vai dizer, olha, o Resource Type ele é opcional, você não precisa colocá-lo se você não quiser. Coloquei isso, me arrependi, eu posso vir aqui e remover. E aqui, basicamente a mesma coisa, só estou excluindo ele da configuração, tá? Não quero mais utilizar. Então, quero tirar ele fora, basicamente. Claro que você vai definir quais os itens que são mais importantes. Eu quero só deixar um item de fora temporariamente. Eu posso desabilitar o item para não excluir ele. Quero criar um item customizado, sei lá, centro de custo eu coloco. Você pode vir aqui no componente, vai colocar o nome do componente, o mínimo e o máximo para preencher aquele componente, certo? E aqui eu vou colocando a ordem para cima e para baixo, o que eu quero que apareça primeiro. Basicamente, nessa ordem que a gente tem aqui, semelhante a isso, tá? O que vem primeiro, o que vem depois, é só a sua sequência. Então aqui é a base do nome do componente. Depois a gente tem os delimitadores, que ele coloca aqui o dash. O que é o dash? É o tracinho. Tá? Então você pode escolher o tipo de delimitador. Geralmente, quase todos os casos, a gente utiliza o dash. E aqui a gente vai configurar cada um dos componentes. Cada um desses elementos ele é configurado aqui. Por exemplo, environment, né, o ambiente. O que ele tem aqui? Cadastrado os tipos de ambiente possíveis dentro da minha empresa. Desenvolvimento, vou usar ele como dev, produção, vou usar como PRD. E aí, quando você for criar o seu endereço, o seu nome de máquina, o nome do recurso que for, ele vai trazer essas opções e você simplesmente seleciona. Não é um campo livre. Isso faz com que você tenha o seu padrão. Tem um novo ambiente, ou por exemplo, eu não uso o AT, então eu posso vir aqui, por exemplo, e excluir esse ambiente, tá? Eu não uso ele dentro da minha estrutura. Funcionalidade. O que ele tem aqui? Um exemplo só de funcionalidade. Vou colocar aqui, name, Active Directory. E aqui eu vou usar ele como AD vou botar só AD, tá? Padronize tudo minúsculo ou tem gente que gosta de usar tudo maiúsculo, mas eu recomendo usar tudo minúsculo. Vou colocar aqui DNS e aqui DNS, por exemplo. Então você pode ir padronizando as funções, os serviços que você tem. Depois, location. Aqui já vem quase todas as localizações cadastradas. Tá? Então, todas basicamente cadastradas. Se você quer alterar algo, por exemplo, o Brasil, South tá BS2. Eu não quero usar isso, eu quero mudar essa nomenclatura porque é o nome o que vai aparecer no label do seu recurso. Mas aqui já vem mais cadastrada. Orgs, aqui é a sua organização. Lembre de colocar uma organização com nome pequeno se você quiser colocar a organização. Na maioria das vezes você coloca uma organização quando você tem um projeto que é composto, é um grupo, né? Um grupo que tem várias empresas ali dentro, mas não é tão padrão assim. Projeto também não é algo muito padrão, tá? Posso colocar aqui projeto ERP, por exemplo. Tá? Então, opções que você tem de cadastrar e também pode ser um item que você não queira utilizar. Eu não quero usar o projeto como obrigatório, Rafa, como que eu faço? Aí você vem aqui nos componentes, você vai procurar por Project e aqui em Project você vai dizer que você quer adicionar, por exemplo, o projeto como um item de opcional. Você não quer que ele seja um item físico, tá? Aqui geralmente ele demora para adicionar e excluir essa questão aqui do global. Como eu estou com um hardware pequeno, vocês vão ver que ele vai demorar, mas é normal, tá? Já cadastrou
e aqui eu posso dar o update. Tá? Então, assim que eu deixo um item opcional. Aqui, resource type. Esse aqui é um dos mais importantes, se não o mais importante. Tá? E aí, aqui, para cada resource type, ele vai dizer o que é obrigatório, o que é opcional. Então, notem que é tudo amarrado, pessoal. Definir os itens que eu vou usar, definir como que ele vai ser, e agora aqui, por exemplo, análise server. Tá? O short name é a abreviatura análise, o que é opcional? Departamento unit e o projeto. Tá? Notem que eu coloquei projeto como opcional. Sei lá, eu quero colocar mais um item como opcional. Org, por exemplo, eu não uso org. Então eu posso colocar lá como opcional o org também. Geralmente nos meus projetos o org está opcional, tá? Dificilmente ele entra como item obrigatório de você colocar. E aí o opcional, na hora que você for cadastrar, ou quem for cadastrar, ele vai dar a opção de você dizer, olha, eu quero usar ou não quero, não é obrigatório você preencher ele. Viram que já apareceu aqui, ó, resource org. Então eu vou colocando o que eu quero que seja obrigatório ou não. E aqui o que está excluído, tá? Inclusive o resource org já estava excluído. E a função. Então para cada um desses ele está como excluído, tá? Eu não precisaria usar. Mas, por exemplo, a função eu acho que é importante. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e remover da exclusão. Eu estou mexendo bem para vocês entenderem a lógica de como que ele funciona. Ele é completamente flexível e você pode deixar ele trabalhando da forma que você precisa e de que você prefere. Então, vamos aguardar aqui só que ele remova da exclusão a função, porque a função ela é extremamente importante, tá? Eu recomendo que você não o retire. Ok, update, finalizou. Olha lá, removeu a função do excluído. Tá? Então isso é importante. Tá só o resource org que também estava ali. Então todos os itens que você tem aqui. Eu quero cadastrar o APIN, mas eu não queria que fosse APIN a nomenclatura. Eu posso vir aqui e mudar. Aqui ele está com a categoria do serviço. Tá? E também, se você quiser colocar uma exclusão exclusiva para esse recurso apenas, aí você pode vir aqui e selecionar os itens que quer deixar como opcional e os itens excluídos por recurso. Galera, extremamente flexível. Então aqui fiz todo o meu cadastro, aqui a gente tem aí no Global Configuration, que é uma parte muito importante. Eu quero fazer mais um backup ainda. Cadastrou tudo, você pode vir aqui e pedir para ele dar um export. Ele vai exportar um arquivo .json com todos os itens aqui que você configurou, Global Configuration. Deixa eu pedir para ele abrir aqui no meu Visual, no meu VS Code. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o formato para documento. Aqui, beleza. Então aqui está todas as configurações, certo? O mínimo, o máximo, se está habilitado, se é customizado. Então, tudo que a gente configura aqui, ele vai para um modo JSON. Aquele outro arquivo que eu tinha falado antes, que eu até esqueci, é aqui, ó, o que está obrigatório para cada um dos recursos, tá? O mesmo arquivo. Então, você pode salvar esse arquivo, em determinado momento eu vou ter que importar ele, você cola ou manda importar as configurações do arquivo a partir daqui e ele vai sobrepor a configuração que ele tem, tá? É como se fosse não, é um restore. Seguindo aqui, passando do configuration, reference, tá? A parte de referência. Aqui onde ele vai mostrar cada componente para você num guide como que ele está configurado. Exemplo, tá? Vou pegar aqui compute, a categoria do serviço, e aqui, compute virtual machine Windows, por exemplo. Ele vai me trazer. Olha só, um exemplo de virtual machine Windows. Ele está sem traço, por exemplo. Né? Por que geralmente ele coloca isso? Porque pode acontecer de você pegar essa máquina e você adicionar ela dentro de um Active Directory Domain Service, e aí se você tiver excedido o número de caracteres, vai dar problema no hostname da máquina, tá? Não só no display, mas principalmente no nome de login. Então isso aqui pode dar problema. Notem que ele coloca os atributos e ele tira o traço, que na maioria das vezes ele utiliza, né? Mas no Windows ele acaba tirando. E aqui ele diz o que compõe esse nome. O exemplo de como o nome ficaria, o tipo VM, a funcionalidade function, que é só um exemplo, o ambiente dev, a localização AC, Austrália Central, e o número da instância. E aqui o name guide, né? Então, componentes opcional, departamento, projeto e organização. Excluído, organização. Short name VM, o escopo, resource group, o tamanho de 1 a 15, caracteres inválidos, e aqui é o regex. O regex o que é? É a regra que faz o nome da máquina, tá? Só colocado aqui
no form de regex mesmo. Passado isso, onde a gente consegue ver mais ou menos como que é a construção, tem todos os itens aqui, basta você filtrar. A gente vai para a parte de geração, que talvez seja a parte mais interessante de todas. Aqui é uma das formas onde você pode gerar os nomes que você precisa. Exemplo, eu posso gerar um nome único, quero criar um recurso agora, preciso gerar um nome. Vem aqui e pede para a ferramenta gerar para você. Ou não, tenho 10 recursos e eu quero gerar o nome de todos eles. Então vamos começar pelo recurso simples, tá? Eu quero criar uma VNet. Então eu vou procurar pela categoria, é opcional, só que daí quando você pega a categoria, ele limita um pouco a lista do tipo, tá? Do type. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, network, vamos procurar aqui pela parte de network. Aqui, network. E aí os tipos de recurso de network. Vou até pegar um diferente, não vou pegar, vou pegar um public IP. Deixa eu ver se eu acho aqui um public IP. Aqui, public IP address. Aqui ele vai trazer o guide do nome, né, de 1 a 80, o que ele usa, né, quais são os opcionais. Então vamos lá. Opcional, tá, pessoal? Ele já coloca como opcional o departamento. Então se eu não quiser usar, eu não preciso. Mas eu vou usar, tá? Vou colocar aqui esse departamento de exemplo que ele usa, o SUD. Projeto, vou colocar aqui também opcional RP. Funcionalidade, vou usar aqui o func mesmo. O ambiente, o ambiente não tem opcional, então ele é obrigatório. É dev, a localização. Vou colocar aqui a Brasil South e a instância 001. E vou pedir para ele gerar aqui para a gente. Olha lá, gerou o nosso nome. Tipo de recurso, olha o tamanho do nome aqui. Rafa, o nome fica gigantesco, mas é assim que funciona um ambiente um pouco mais organizado, tá, pessoal? Com base no padrão de nomenclatura. Claro que eu preenchi todos os itens opcionais. E aí, ele vai gerando a lista de todos os itens. E aqui eu posso dar um export na lista. Quando eu dou um export, ele vai me trazer aqui um CSV com o nome, tá separado aqui por vírgula, o nome do recurso. Vocês viram que ele ficou vermelho? Porque quando eu clico em export, basicamente ele tenta gerar de novo. Então ele diz que ele não pode gerar porque o nome já existe, tá? Então é legal até para validar mesmo. Quando a gente clica ali para dar o export, ele vai tentar gerar de novo o nome, então ele está dizendo que já existe. Quando a gente tenta gerar uma lista com vários nomes, ele diz o quê? Que todos os componentes vão ser requeridos. Então eu vou clicar aqui para gerar uma lista com vários nomes. E aqui eu posso escolher o tipo de serviço que eu quero. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui por um storage. Tá? Storage account é um que eu quero gerar. Vou pegar aqui também um virtual network. Vamos ver por VNet se ele aparece. Aqui, uma VNet. Quero gerar também aqui. Vou gerar mais um PIB. Vou criar um APIM. Um APIM. Vou gerar um APIM aqui. Vou gerar um. Vamos ver aqui se tem um Service Bus. Por exemplo, Service Bus. Vou botar só por aqui, Bus. Vou dizer que eu quero um Service Bus namespace. E um app. Vou procurar aqui por Services. Um Analysis Services, não. Data Factory. Um bot, Machine Learning. Vamos pegar aqui. Vou pegar qualquer item, pode ser um Analysis Services mesmo, tá? Selecionei aí alguns itens para trabalhar. Olha lá, ele listou todos os itens. Então agora eu vou começar a preencher esses itens. Vou clicar aqui em Select, ou melhor, Select se eu quiser voltar para selecionar. Então vou começar a gerar aqui os itens. Então, qual que é a organização? Vou usar aqui o SO, departamento, o projeto. Vou botar o SPA, já usei o RDP, function, vou deixar como fun mesmo. Environment, staging, e a localização é east-west. E a instância 001. Vou pedir para ele gerar para mim. Olha lá, gerando todos os itens, tá? Então, gerou o storage account, está dizendo aqui ó, que o delimitador não é permitido, porque realmente no nome não é permitido. Então, notem que automaticamente ele tirou o delimitador. Gerou um virtual network, gerou o meu APIM, gerou o service bus, e aqui gerou um analysis service. E também diz que no analysis service
não é permitido que ele use o delimitador. Então ele gerou 100. Vou clicar aqui para exportar, vai dar aquele erro ali padrão que eu já tinha comentado com vocês, e aqui ele vai trazer os nossos itens gerados. Rafa, se eu tentar gerar um item com o mesmo nome, ele vai dar conflito? Vai, ele salva, né? Ele salva até no log. Então agora eu estava aqui no Generate, eu posso vir aqui em Generate Names Log e ele vai trazer todos os nomes que eu já gerei. Então cada vez que alguém acessar aqui e tentar gerar, ele tem uma lista, ele vai conseguir enxergar através dessa lista o que foi gerado ou não. Então é uma ferramenta extremamente eficiente. Para a gente finalizar, vou trazer mais um detalhe aqui na parte de admin, que é, vou conectar aqui no Home primeiro. Vocês estão vendo que ele tem aqui um guide, né, um guide para a utilização de API. E o que ele abre aqui? Ele abre um Swagger. Vou clicar aqui e ele vai abrir um Swagger para a gente. Aqui ele tem todas as APIs cadastradas para você utilizar. Se você vai ter alguma ferramenta que vai integrar diretamente, vai buscar, você pode até via API criar o nome dos recursos já e entregar eles prontos para quem for criar, certo? Então aqui tem o Swagger com todo o padrão de nomenclatura. Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Vou pegar alguma coisa aqui de componentes. Vamos pegar, notem que todos os itens, ó, delimitadores, componentes, environments, function, location. Então você tem aqui o post para você enviar e você tem o get. Vou pegar aqui um get, por exemplo, de location. Quero saber todas as localizações que tem. O que ele vai pedir aqui para mim, tá? A API key, né? Eu tenho que ter uma chave de API para poder chegar lá. Aqui a gente pode vir no admin e ele vai trazer a nossa API. Então tá aqui a chave de API. Vou conectar, vou copiar, vou dar um try aqui, um try out e vou jogar a chave de API aqui. E aí vou clicar no execute. Olha lá, código 200 significa que ele copiou, que ele conseguiu chegar lá. E olha aqui, listou todas as nossas localizações com a descrição. Então eu não preciso necessariamente estar dentro do Name2, eu consigo gerar isso via APIs. Tá? Aqui uma API de GET, uma API de consulta. Vamos pegar algo mais legal. Olha só, eu consigo utilizar um name request. Né? Então significa que eu posso criar um recurso, criar um nome de um recurso. Vou pegar esse aqui, request name, ele é um post, ou seja, ele vai enviar esse tipo de componente. Tá? Então aqui a gente pode trabalhar para que ele envie. Ele vai pedir para que eu copie de novo aqui a minha API. Deixa eu dar um tryout aqui. E aí o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer, por exemplo, que eu preciso ter uma estrutura parecida com essa. Olha lá o que ele pega. Environment, function, instance, location, uma série de fatores. Eu vou pegar um que eu já deixei cadastrado aqui. Deixa eu pegar aqui o que eu tinha deixado anotado. Um padrão de consulta aqui, simples para a gente utilizar. Aqui, ó, vou colocar como se ele fosse criar um Redis cache, por exemplo. Um Redis. Vou substituir esse texto que está aqui e vou colocar os itens para ele enviar para a plataforma. Então, tipo, é um Redis, podia ser um API, por exemplo. Aqui, location, Austrália Central, a instância 001, a funcionalidade como func e o product como produto. Vamos ver se eu coloquei todos os itens que são obrigatórios. Olha lá, deu código 200 e aqui ele lançou os itens. Vamos ver se ele cadastrou lá dentro do Naming Tool. A gente pode vir aqui em nomes gerados, aqui no log, e olha só que bacana. Redis func prd AC001. Foi criado por onde? Via API. Tá? Então, eu disparando via API, ele preencheu todos os itens que eram obrigatórios. Então, é uma ótima opção também se você tem alguma ferramenta que conecta via API. Aqui no Swagger já vem com todos a padronização do API necessário para você conectar dentro da sua ferramenta. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu acho que é uma ferramenta muito bacana, né? O Azure Naming Tool. Para quem acostuma a utilizar, tenho certeza que vai querer utilizar sempre dentro do seu ambiente. Tenha em mente que todo mundo precisa ter acesso, isso tem que estar dentro da cultura para que todo mundo consiga utilizar a ferramenta da melhor maneira possível e isso vai deixar o seu ambiente muito mais organizado, higienizado em termos de nomenclatura e padronizado. E aí a gente só tem a ganhar quando a gente trabalha com uma ferramenta nesse modelo. 100% gratuita, você só vai pagar pelo poder de computacional para executar essa ferramenta.
Comenta aí para mim nos vídeos se você já tem um padrão de taxonomia dentro do seu ambiente e como que é esse padrão. É algo automatizado? É algo que está dentro de uma planilha? Se você já usa o Azure Naming Tool, fala aí para mim como é que é a forma que você está utilizando dentro do seu ambiente. E é claro, diz aí o que você achou da ferramenta, se você gostou. E já comenta o que você gostaria de ver aí nos próximos vídeos aqui no canal, que toda semana a gente está trazendo um conteúdo novo para ajudar você a desenvolver aí seus conhecimentos de Microsoft Azure. A gente se vê na próxima semana, um grande abraço e hashtag Partiu Nuvem.